Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria sempre renovada a oportunidade, de estarmos aqui e podermos expressar singelas palavras em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos as bênçãos desse nosso Mestre, nos facilitando o entendimento e auxiliando-nos a abrir cada vez mais o nosso coração para que, receptivo, ele venha realmente a se tocar, ele venha realmente a transmutar os sentimentos tão necessários para o homem novo, o homem desse milênio que nós já estamos tendo a grata oportunidade de ver que está chegando, compartilhando conosco. Estamos encerrando mais um capítulo deste manual de normas cristãs, que é o Evangelho de Jesus, e vamos falar sobre a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. São itens de 17 a 20 do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão, que a vossa mão não saiba o que faz a vossa mão esquerda, Vamos lembrar que no mês de dezembro do ano de 1944, no campo de concentração de Belsenberg, na Alemanha, uma mulher polonesa de origem judia encontrava-se em profundas reflexões, evocando a tragédia da sua vida, do seu cotidiano. Era uma noite de inverno de dezembro e a neve caía profusamente. Aquele era um campo de extermínio e de serviço forçado. Em uma barraca próxima, essa mulher, chamada Luba Djerkak, de repente escutou vozes de crianças. Ela sacudiu a sua vizinha, questionando: "Você está ouvindo isso? Uma criança chorando?" A resposta veio imediatamente: "Não ouvi nada. Você está tendo um pesadelo outra vez." Luba fechou os olhos, tentando impedir que essas terríveis alucinações a perturbassem. Ela tinha crescido em uma comunidade de judeus na Polônia. Ainda adolescente, casara-se e tivera um filho. O casal ansiavam por mais filhos e por uma vida calma. Mas veio a guerra e começou então a serem sugados pela corrente destruidora da guerra. Ela recordava-se de que as tropas da SS invadiram a sua casa, arrastaram o seu marido, levando-o amarrado à carroceria de um caminhão. E ela então, vendo-o ser conduzido pelas ruas e ser todo arrebentado, o seu corpo físico.
Ela ainda recordava-se do seu filho de 3 anos, que fora arrancado dos seus braços e covardemente assassinado pelos soldados nazistas. E ela própria ser cruelmente arrastada, colocada em caminhão, junto com milhares de outras criaturas, como se ela nada merecesse, um ser como um animal. E a partir daí, ser colocada em um trem de carga e conduzida ao campo de concentração. Virando-se na cama, Luba ouviu novamente o choro de criança. A senhora Jerkak correu para fora e, tomada de horror, viu que dezenas de crianças, um bando de crianças maltrapilhas, estavam sendo descarregadas no pátio daquele pavilhão. Ela voltou-se para suas amigas e disse: não podemos deixá-las ali, elas morrerão de frio. Mas o egoísmo, essa terrível chaga do ser humano, se apossara dos corações daquelas mulheres naquele instante, criaturas que desejavam manter a sua sobrevivência, e gritaram em uníssono: aqui não há lugar para mais ninguém. Algumas mulheres tentaram-na impedir de trazer as crianças para o alojamento. Sabiam que por muito pouco os nazistas atiravam e tiravam a vida de uma pessoa sem pestanejar. Mas Luba, convencida de que aquela era uma missão que devia cumprir, subiu à cama e gritou: onde o sentimento de maternidade? Poderiam ser nossos filhos. Como deixá-los abandonados à mercê para morrerem de frio? Se fossem seus filhos que aqui chegassem, vocês não gostariam que alguém pudesse fazer alguma coisa para salvá-los? E assim, estas mulheres, sentindo-se envergonhadas, se calaram. Então, Luba Jerkak, dirigindo-se à praça onde se encontravam estas crianças, começa a arrebanhar essas crianças para dentro do alojamento. E levou, portanto, todas elas. A mais velha tinha uns 14 anos. O coração de Luba encheu-se de gratidão pela misericórdia de Deus, por ter lhe trazido aquelas crianças, dando a ela um novo significado para a vida. Sabendo que não poderia esconder por muito tempo aquelas crianças, no dia seguinte foi procurar o diretor do campo de concentração e disse: deixe-me cuidar delas. E, dizendo isso, colocou as mãos no braço do soldado, do oficial da SS. E ele, inesperadamente, perguntou: o que você quer com essa corja, com essa escória? E Luba respondendo: eu também sou mãe, perdi meu filho nos campos de Auschwitz. Deixe-me cuidar destas crianças, senão elas irão morrer. E o soldado, de repente, quando ele se deu conta de que aquela prisioneira havia colocado as mãos em seu braço, deu-lhe um soco, arremessando-a de encontro à parede. E Luba, caindo, indo até o chão, tendo seu rosto a sangrar, levantou-se, mas não se intimidou. E mais uma vez ela recorre ao oficial: o senhor tem idade para ser avô? Por que prejudicar crianças tão indefesas?
Elas precisam de auxílio, são bebês. E por uma razão que nós não compreendemos, eis que o oficial apenas lhe respondeu: fique com elas e que se danem. Mas Luba não estava satisfeita. Ainda virando-se para o oficial, disse: elas precisam comer alguma coisa. Deixe-me dar-lhes um pouco de pão. E mais uma vez o oficial cedeu e entregou para Luba uma autorização para que ela pegasse 2 pães. Mal dava para evitar a inanição. E todas as manhãs Luba saía pelos campos, pelo campo de concentração, fazendo sua ronda nos depósitos da cozinha, da padaria, solicitando as migalhas que sobrassem, recorrendo até as latas de lixo congelado para levar alguma coisa às suas crianças. E passaram-se os meses. Nós sabemos que esses lugares eram constantemente afetados por inúmeras doenças. E diversas crianças, as crianças de Luba, adoeceram. E ela, não medindo esforços, tudo fez para que as suas crianças pudessem resistir. Cantava-lhes música de ninar, nas noites longas e tenebrosas que se faziam. E as semanas se passaram. Os prisioneiros de Belsenbergen sabiam que os aliados estavam se aproximando e viam os alemães tentando se livrar dos corpos que se faziam e amontoavam pelo campo. Mas era uma batalha perdida. A disenteria agraçava, deixando as crianças desidratadas, exauridas e vulneráveis a diversas epidemias, uma delas o tifo. E eis que no dia 5 de abril, 5 meses depois, em 1945, repentinamente, os tanques ingleses entraram no campo de concentração. E os alto-falantes, falando em 5 idiomas, diziam: liberdade, vocês estão livres, agora poderão começar uma nova vida. Chegou o momento da liberdade. Os aliados trouxeram médicos e remédios, mas era tarde para muitos. Haviam milhares de corpos não enterrados, espalhados pelo campo. E quase 1/4 de 60.000 prisioneiros morreram após a liberação. Mas do grupo de 54 crianças encontradas por Luba, apenas 2 vieram a falecer. Luba, magra, caquética, dominada pela anemia. As suas crianças agora sorriam, maltrapilhas, magras, esqueléticas, foram amparadas pela Cruz Vermelha. E, quando estavam suficientemente fortes, um avião militar inglês levou-as para casa ao encontro de suas mães, para que pudessem, a partir daí, recomeçarem as suas vidas. Luba também deu início a uma nova vida. Casou-se e teve 2 filhos. Mudou-se para os Estados Unidos, mas ela nunca se esqueceu das suas crianças, que eram hoje cidadãos, casados,
pais de família, avós, que estavam reunidos para homenagear a mulher que há 50 anos arrancaram-nos da morte. E numa radiosa manhã de 5 de abril de 1995, no 50º aniversário de suas liberações, cerca de 30 homens e mulheres que tinham se visto pela última vez quando crianças, reuniram-se na prefeitura de Amsterdã para prestar uma homenagem a Luba. Com a voz embargada de emoção, o prefeito da cidade, representado pela rainha Beatriz, entregou a Luba a medalha de prata por serviços humanitários. Depois da cerimônia, uma daquelas crianças se aproximou e, lutando para manter a voz firme, falou: penso em você todos os dias da minha vida. Minha mãe sempre me disse que tinha me posto no mundo, mas que eu devia a minha vida a uma mulher chamada Luba. E repetiu muitas vezes que eu não deveria jamais me esquecer disso. Chorando copiosamente, abraçou Luba e reafirmou: eu nunca me esquecerei. Abraçando-a, Luba olhou para os outros com os olhos cheios de lágrimas. Aquela era a sua verdadeira recompensa. Estar com as suas crianças, sentir outra vez o amor que a salvara. E a ela também, da sombra dos campos da morte. Luba de Ercak, agora em pranto, disse: mas eu não fiz nada. Deus havia me dado um filho, os nazistas mataram-no. Mas Deus é tão misericordioso que me mandou 54 filhos e só me levou 4, para que eu pudesse zelar por eles. O exemplo de Luba ainda comove as criaturas da terra. Luba sabia que eram os valores e os princípios que defendia, e teve a coragem de se apegar a eles, mesmo arriscando a própria vida. Coragem não significa ausência de medo, mas a percepção de que existe algo mais importante que deve ser perseguido. Piedade. O que significa piedade? Vontade de diminuir ou solidarizar-se com o sofrimento alheio. Compaixão, misericórdia. Piedade, virtude divina que nos aproxima de Deus, libertando-nos da indiferença que mata. Irmã da caridade, que haverá de nos libertar, que haverá de nos colocar verdadeiramente numa irmandade universal. Gratidão. Gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Sentimento positivo e harmonizador pelo qual reconhecemos o bem que outrem nos fez. Afeto moral. A gratidão é um dos princípios motivadores da benevolência. Quando um indivíduo recebe uma ação generosa de outro, esta ação dá origem
a um bom sentimento. Este beneficiário, ele associa o benefício ao beneficiador. E automaticamente ele manifesta este sentimento para o beneficiador, criando um vínculo de profundo amor. Esse sentimento estabelece uma sintonia com o plano extrafísico e com outras energias de mesma frequência daquele sentimento. Em consequência dessa sintonia, quando nós expressamos a gratidão, nós ampliamos o nosso contato com esferas mais suaves e mais elevadas, mais esclarecidas, as quais nos envolvem em luz. Além disso, ao direcionarmos a gratidão ao outro indivíduo, esta sensação de bem-estar o envolve e é um sentimento de alegria, de felicidade que a criatura passa a experimentar. É um estado psíquico em que os benfeitores, eles se alimentam destas ondas energéticas de alto valor. A piedade é o despertar da verdadeira caridade. E a gratidão é o laurel que podemos ofertar àquele que realiza uma ação por alguém que necessita. A gratidão é característica de elevação espiritual. A ingratidão é característica de pequenez espiritual. Somos ingratos quando esquecemos as coisas boas que recebemos. Somos ingratos quando viramos as costas para os problemas dos outros. Somos ingratos ao exigirmos do nosso próximo, seja ele quem for, que ele seja perfeito. E por que a ingratidão consiste, portanto, em esquecer, em desconhecer ou em reconhecer mal os benefícios e se origina da insensibilidade, do interesse ou do orgulho, que é o grande adversário da humanidade. E por que nós nos desiludimos? Por que acostumamos dizer que fomos apunhalados pelas costas, traduzindo, portanto, a desilusão causada pela ingratidão? Emmanuel é franco e direto. Desiludimos-nos porque esperamos muito de nosso próximo. Temos o estranho hábito de esperar sempre algo em troca pelo bem que fizemos, ou simplesmente pela amizade que dedicamos. Mas se esperamos algo em troca, que bem que nós fizemos? Há uma grande dificuldade de todos nós em nada esperar do bem praticado. Temos uma necessidade enorme de sermos amados, de sermos estimados, de sermos queridos, de sermos idolatrados. Nosso egoísmo nos coloca nessa rota dolorida, que vai nos levar de encontro a corações endurecidos como os nossos. O melhor que temos a fazer é perseverar no bem. Sejamos felizes, pois,
naquilo que fazemos. Aquilo que foi esquecido hoje será lembrado amanhã. E se assim não for, mais terá o ingrato a pagar do que aquele que sofreu a ingratidão. Por isso, os ingratos são dignos de pena e não de revolta, pois terão sua solidão para vivenciar suas dores, em resposta às suas ações infelizes, sempre movidas pelo egoísmo. Vamos lembrar da questão 938A de O Livro dos Espíritos, que nos diz: lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles. E somos ingratos ainda, meus irmãos, quando olvidamos a misericórdia divina em nosso favor. Deixamos de reconhecer a bênção do corpo, o alimento, a família, a natureza pródiga a nos atender em nossas necessidades. Por isso, vamos, nesse instante, fazer uma oração por nós. Senhor, sabemos, nós que nos disseste, amai-vos uns aos outros, tal qual eu vos amei. Todos estamos certos quanto à lei, que em ti refugie sob a luz celeste, a luz do eterno amor. Entretanto, Senhor, os nossos raciocínios de fé e aceitação sempre desaparecem no barulho da vaidade e do orgulho, em que nos mergulhamos com frequência, ensombrando a existência ao recusar-te o coração. É por isto, Jesus, que te rogamos luz para rever-te a vida e escutar-te os chamados, nos companheiros desesperançados, nos últimos das filas, das multidões cansadas e intranquilas, de que passamos ao redor, das quais nos chamas à cooperação por um mundo melhor. Sabemos que nos falas através das crianças desnutridas, das mães que lutam por alimentá-las, dos enfermos que esperam a vaga no hospital, dos irmãos outros de outros sanatórios, daqueles nosocômios diferentes, onde a justiça guarda os corações doentes, que pulsaram no bem vezes e vezes e atiraram-se ao mal. Temos nós a certeza de que nos buscas dia a dia, nos que esmorecem da tristeza, dos que se vão na estrada escura e fria, da deserção que os desconforta, naqueles cujo peito ainda nutre a esperança quase morta, de pé sangrando no caminho das grandes provações. Conhecemos a luta em que te pões, pedindo-nos concurso e entendimento, a fim de atenuar o sofrimento de tantos corações, atolados na sombra em velhos climas de rebeldia, angústia e indiferença. Companheiros dos quais nos aproximas agora e em toda parte, a fim de interpretar-te a divina presença. É por isto, Senhor, que te imploramos. Faze-nos olvidar as bagatelas entre as quais nos perdemos. Arreda-nos do passo todas elas, de modo que possamos entender o serviço contigo por dever.
Ajuda-nos, Senhor, a lembrar-te e a esquecer tudo quanto se ligue a pensamento vão, para que o nosso amor jamais se torça, porque somente em Ti, Jesus, existe a força que nos leva a entregar-te o coração. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, guardemos estas palavras, que elas possam nos ter tocado o coração, no entendimento deste capítulo, abstraindo-nos de tanta indiferença, de tantas solicitações que nos chegam, silenciosas, explícitas, anônimas, a nos requerer um pouco de piedade. Vimos através dessa história verídica o que é piedade, o que é atender aos órfãos, o que é a gratidão e como nós devemos nos comportar ante as necessidades que graçam em nosso planeta, em nosso orbe tão sofrido, e que hoje nós estamos presenciando mais do que nunca a necessidade de uma migalha, de uma palavra, de um acolhimento, de uma mão, de um abraço. E em abraço e em gratidão, eu quero convidar a todos os companheiros para lembrarmos com muito carinho e com muita gratidão a alguém que nos legou um manancial, através do qual nós temos buscado esclarecimento. O nosso querido Chico Xavier. A nossa eterna gratidão a esse companheiro, o nosso carinho sempre. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai Lili, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai Lili, ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, ai Lili, ai Lô. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou
uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai Lili, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou. E passou, passou, o mundo gira de